Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então vamos considerar que x é igual a A cosseno de θ e y é igual a seno de θ. Sob que contexto? Sob o contexto, porquanto admitamos a trigonometria do círculo. Então vamos considerar aqui raio A, ângulo θ, e então aqui nós podemos definir essas quantidades. Aqui x e aqui y. Então, usufruindo da trigonometria do círculo, A, aqui é x, aqui é y, então seno de θ é ângulo oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa, e cosseno de θ é o ângulo adjacente ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Muito bem, de modo que nós podemos escrever essas expressões. Aqui, seno de θ é y sobre A, e cosseno de θ é x sobre A, nesse caso. Muito bem, então agora vamos considerar que x, aqui é o teorema de Pitágoras, x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual a A elevado a 2. Nós também sabemos que tangente de θ é definido como seno de θ dividido por cosseno de θ, e isso pode ser expresso como y dividido por A dividido por x dividido por A, que é y dividido por A multiplicado por A dividido por x, então y dividido por x, o lado oposto dividido pelo lado adjacente. Muito bem, consideremos aqui para o ciclo trigonométrico que o raio é igual a 1. Em geral, a trigonometria do círculo considera que o raio é igual a 1. De modo que nós podemos escrever y igual a seno de θ e x igual a cosseno de θ. Ótimo, então nós sabemos também que nesse caso, ainda aqui, com relação a essa expressão, nós podemos substituir x elevado a 2 como A elevado a 2 cosseno de θ elevado a 2, mais o y elevado a 2 substituir por A elevado a 2 seno de θ elevado a 2. Isso é igual a A elevado a 2. Se pusermos o A em evidência, o A elevado a 2, ou quando pusermos o A elevado a 2 em evidência, nós teremos essa expressão. Então aqui nós temos cosseno de θ elevado a 2 mais seno de θ elevado a 2, isso igual a 1. Isso igual a 1, muito bem. Isso vale para o A de A maior do que 0, exceptuando o A diferente de o A igual a 0, pois o A igual a 0 geraria 0 dividido por 0 e geraria então uma indeterminação cujo conjunto de solução é infinitamente degenerado e composto, portanto, por infinitas soluções. Então, aqui vamos considerar o raio como maior do que 0 necessariamente, e cabe então para essa mesma propriedade raio A igual a 1. Então, aqui o y pode ser escrito para o raio A igual a 1, y como seno de θ. Então, nós já sabemos, com base em aulas anteriores, que derivada de y em relação a θ é igual a cosseno de θ. Nós demonstramos isso em aulas anteriores.
Muito bem. E nós sabemos que a função inversa do seno é o arco cosseno, ou seja, θ igual ao arco. A função do seno é o arco seno, ao inverso, então o arco seno de y. Arco seno de y. Muito bem. Então, a derivada de y em relação a θ igual a cosseno de θ, o que é possível reescrever como dθ dy igual a 1 dividido por cosseno de θ. E o θ pode ser compreendido aqui como derivada em relação a y aplicado a θ, que por sua vez é o arco seno de y. E isso é igual a 1 dividido por cosseno de θ. A questão é que o cosseno de θ, por sua vez, pode ser expresso com base nessa, conquanto admitamos essa propriedade, como o cosseno de θ igual a 1 menos seno de θ elevado a 2, todo esse termo dentro de uma raiz de índice 2. Ou seja, cosseno de θ igual a 1 menos seno de θ elevado a expoente 2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Então nós temos derivada em relação a y aplicada sobre o arco seno de y. Isso é 1 dividido por 1 menos seno de θ elevado a expoente 2, todo esse termo elevado a 1 sobre 2. E então aqui podemos compreender, substituir seno de θ por y. Então nós temos que derivada em relação a y aplicada sobre o arco seno de y. Isso é 1 dividido por 1 menos y elevado a 2 dentro de uma raiz de índice 2, ou seja, expoente 1 sobre 2. Eis aqui a derivada do arco seno de y. É igual a 1 dividido por 1 menos y elevado a 2 dentro de uma raiz de índice 2, ou seja, submetida a um expoente 1 sobre 2. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado, senhor.